imediata. Um outro ponto, diálogo com as entidades de representação dos trabalhadores. Na minha experiência de advogado, eu vejo que aqueles fundos de pensão que se empenham no esclarecimento das entidades de representação dos participantes, dos aposentados, mesmo as entidades de representação dos trabalhadores em geral, há um ganho qualitativo. É o exemplo daquela entidade que se insurge contra uma atualização da tábua biométrica. No momento em que há o esclarecimento, vai se ver que aquilo é absolutamente necessário, sob pena de se ter um auto-engano. Processos de migração, processos de saudamento, em que se procurou ter um trabalho de diálogo, de entrosamento, de explicação, houve um ganho e isso se traduziu em maior segurança jurídica, porque evitam aquelas ações coletivas que às vezes inviabilizam todo um processo de saneamento do plano de benefícios. Os fundos de pensão é um outro ponto, o Dr. Jarbas de Biagi tem batido nessa tecla, devem ser ouvidos e devem reivindicar essa audiência quando se trata de elaboração de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. O empregador faz lá um acordo, bota lá uma cláusula na convenção ou no acordo coletivo e não consulta o fundo. E depois um fundo no plano de benefício definido vai sofrer os impactos. Como vi aí um dia desses, em que um fundo me pedia um parecer, porque o patrocinador reorganizou toda a estrutura de cargos e salários, e depois, tempos depois, é que se viu que aquilo repercutiria no fundo de pensão. E o fundo de pensão não tinha sido ouvido nesse processo, e isso tem gerado também demandas e conflitos. Esse tema é complexo pela sua natureza, pelo seu conteúdo, e daí nós temos um desafio maior de traduzir isso numa linguagem mais simples. E aqui lembrando o clássico Piero Calamandrei, que escreveu aquele livro clássico, Ele e os Juízes Vistos por um Advogado, isso há mais de 50 anos, a época em que não tínhamos o computador, não tínhamos o copiar-colar, e ele diz, abre aspas, se você escreve demais, e aqui se referindo aos juízes, me permita aqui, doutor Lunardelli, ele não lê. Se você fala demais, ele não ouve. Se você é obscuro, ele não tem tempo para tentar compreendê-lo. Isso há mais de 50 anos atrás. Imaginar isso hoje. Para ganhar as causas, é necessário empregar argumentos medianos e simples, que ofereçam ao juiz o fácil caminho da menor resistência. Fecha aspas. E aí, muitas vezes, nós, com os nossos palavrões, falando em cálculo atuarial, falando em saudamento, falando em reserva matemática, até que ponto o juiz vai se desdobrar para compreender esse tema. Acredito que, junto ao judiciário, alguns pontos devem ser salientados. Uma entidade fechada de previdência complementar não é um banco, mas sim gestora de planos, numa relação fiduciária. Os direitos e obrigações estão fixados num contrato, que é um contrato social, plurilateral. Sem prévio custeio, não há como pagar benefícios. A legislação apresenta mecanismos próprios de proteção. Esse é um ponto que tem sido objeto de atenção e salientado pela doutora Lígia. Por exemplo, a aprovação prévia desse contrato, prévia expressa. O Estado avalizou aquela relação contratual e isso deve ser considerado e não pode ser desprezado. Não há o forte fundo de pensão contra o fraco, o participante. Há, na verdade, participantes ou ex-participantes e outros participantes, como bem foi registrado agora por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, ou recursos da FENCO e da Previ, ao se discutir a prescrição, ocasião em que tivemos a oportunidade de fazer uma sustentação oral perante a segunda sessão, e o ministro Otávio Noronha pediu para que o tribunal tenha, abre aspas, cuidado redobrado, fecha aspas, ao se discutir questões referentes a fundos de pensão, e enaltecendo exatamente esse ponto de que nós estávamos ali falando entre ex-participantes e os demais participantes.
A previdência complementar é regulada por lei especial. Muitas vezes, esse também é um ponto que tem sido ignorado em muitos julgamentos. Há uma legislação especial que trata dessa matéria. E, portanto, eu acho que nesse quadro nós temos que nos habituar a conviver com esse ambiente de conflitos. Isso é natural com o crescimento, com a expansão, com a complexidade do sistema. Há um espaço grande, a meu ver, para que os próprios participantes, assistidos e também os patrocinadores aprimorem sua compreensão sobre as regras de funcionamento dos fundos de pensão. Há um grande espaço, um enorme espaço, para que as autoridades, em especial os magistrados, aprimorem sua compreensão sobre as regras do sistema. Realmente nós temos que gastar muita saliva e muita sola de sapato para que possamos fazer esse trabalho de esclarecimento. E apesar aí de alguns reveses, eu entendo que o sistema pode realmente ser melhor conhecido, melhor compreendido e possa cada dia mais ter essa relevância e essa interação com a sociedade brasileira. Muito obrigado.